tema de hoje é casas apaineladas. Casas apaineladas. O texto está em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Ageu, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos ler de novo em voz alta todos juntos, o versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor agora. Pai, consagramos a Ti esta palavra. Abrimos o nosso coração para sermos um solo fértil hoje para tudo que o Senhor tem para revelar ao nosso coração. Fala conosco através da minha vida e que eu seja um instrumento afinado por Ti para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Usa a minha vida com a Tua unção e a unção do Teu Espírito e que o Teu nome seja glorificado, Pai, todos o tempo nesse momento no culto. Usa-me, Senhor, fala aos corações, precisamos de Ti nesta noite, direciona a cal nos caminhos que nós devemos seguir em 2018, ministra a cada um de nós pela Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre casas apaineladas, que foi o tema que o Senhor ministrou no meu coração ontem, quando eu estava preparando essa ministração, esse esboço. O texto de Ageu aqui no capítulo 1, versículo 4, é uma ordem que Deus fala para Ageu dizer ao povo, diga ao povo isso, faça uma pergunta para eles, e a pergunta que estava na boca de Ageu, porque Deus mandou ele falar, era essa: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa, se referindo ao templo, estava em ruínas? Porque já havia 16 anos que a obra no templo estava paralisada. O rei Ciro, que era o rei da Pérsia, havia deixado o povo voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo, como uma profecia que Ciro tinha recebido. Ciro era rei da Pérsia, não tinha nada a ver com o povo judeu, dominava toda aquela região, mas permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém para reedificar o templo. Na primeira perseguição, os judeus pararam a reconstrução, e já havia agora 16 anos de paralisação. 16 anos de paralisação da construção do templo do Senhor. Porém, em 16 anos, eles construíram muito bem as próprias casas. Em 16 anos que eles estavam em Jerusalém, voltando do cativeiro, o retorno do cativeiro, estavam agora na cidade santa, aonde estava o templo que Salomão havia construído, Nabucodonosor tinha destruído, e agora eles estavam com a incumbência de reconstruí-lo. Porém, nesse momento de reconstrução, eles pararam a reconstrução do templo, mas não pararam a construção das próprias casas. Por isso, alguns versículos mais para frente, no versículo 9, o Senhor fala assim no finalzinho: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, eles não tiveram tempo para reconstruir a igreja, mas construíram as suas próprias casas. E casas apaineladas é uma linguagem que a gente não usa mais hoje, né? Minha casa está apainelada. O que significa isso, bispo? Casa apainelada são casas com fino acabamento, são casas cheias de painéis, são casas forradas, são casas ornamentadas. É óbvio que Deus não se importa que nós tenhamos casas bonitas. É óbvio que Deus até gostaria e nos prospera para isso, para que tenhamos casas maravilhosas, para que tenhamos casas também ornamentadas, casas bonitas, porque Deus nos prospera. A prosperidade, ela vem de Deus mesmo, e Ele prospera os seus filhos. O problema não é ter uma casa apainelada, o problema é correr pela minha própria casa, apainelar a minha casa, forrar a minha casa, ornamentar a minha casa, e me esquecer da casa do Senhor. Aí está o problema, o desprezo com as coisas do Senhor.
E essa palavra eu fiz uma introdução agora para vocês entenderem o que Deus tem ministrado muito ao meu coração nessas 2 últimas semanas, aqui, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual e ao nosso chamado. Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre isso, é a palavra que norteia o nosso ano de 2018, é uma palavra que vai despertar nosso coração, porque muitos que estão aqui, irmãos, e vão ouvir essa palavra hoje, e não é indireta para ninguém. Preparei essa palavra ontem, hoje de manhã já passou umas 100 pessoas aqui, agora já tem umas 150 pessoas aqui, 180 pessoas mais ou menos, e nós estamos ministrando a palavra para todo mundo igual, inclusive para mim. Eu estou recebendo essa palavra também. Será que é tempo de nós cuidarmos das nossas casas e nos esquecermos da casa do Senhor? Será que estamos sabendo dosar, além de ornamentar a nossa casa e correr pela nossa própria vida, também executar as coisas que Deus nos chamou para executar? Será que estamos cuidando do primeiro chamado, que é cuidar da nossa família, do nosso lar, da nossa herança, casamentos e filhos, mas também não estamos esquecendo do chamado espiritual que nós temos, de sermos evangelistas, de orarmos, de termos comunhão com Deus, de frequentarmos os cultos, de fazermos a obra do Senhor? Eu não posso ser uma pessoa que não tem tempo para essas coisas, porque Deus tem que ser prioridade em nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor tem que estar acima de tudo e de todos. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Nós precisamos amar a Deus a ponto dele ocupar o primeiro lugar em nossa vida. O que a Geu está falando aqui, e o que eu estou falando para vocês hoje, com a mesma voz profética, é que muitos de nós não estamos fazendo o que Deus nos enviou para fazer, mas temos um tempo de paralisação aí, talvez 16 anos, eu não sei quais são os teus 16 anos, mas são tempos de paralisações que Deus não está se agradando. Ele mesmo nos prosperou, e há um problema, irmãos, porque para algumas pessoas aqui, quando Deus prospera, a prosperidade na vida dessa pessoa é a ruína da pessoa. O engraçado é que quando Deus levanta uma pessoa, muitas vezes levanta e a pessoa se perde no seu orgulho e na sua própria ruína. Logo, a bênção de Deus para algumas pessoas, que deveria ser sem acrescentar dores, enriquecer e sem acrescentar dores, acaba sendo a perdição da pessoa. Por isso Deus não abençoa alguns, porque vão se esquecer do Senhor. Há pessoas que estão desempregadas, e aí vivem na igreja, arrumam um emprego, nunca mais voltam para a igreja. Por quê? Alguns com o motivo assim, olha, eu arrumei o emprego justamente no horário do culto. O engraçado é que nós temos 2 cultos no domingo, daria para escolher ou da manhã ou da noite, não é? Ou então a pessoa diz assim, não, eu trabalho até de segunda a sábado, mas no domingo eu estou cansado. Aliás, eu vinha toda quinta-feira, mas agora eu chego cansado, e eu estou cansado, eu não vou mais porque eu estou cansado. Eu não sei se você consegue perceber o tamanho da gravidade do que estamos falando. Deus nos abençoa, mas agora, porque Deus me abençoou, eu tenho uma desculpa e uma justificativa para me esquecer de Deus e das coisas de Deus, e a bênção na minha vida é a minha muleta. Eu não tinha carro para ir para a igreja, agora eu tenho. Não tenho mais desculpa, não, agora eu tenho, a gasolina. A gasolina está cara, a distância, o trânsito. Qual é a desculpa que você está paralisado nos seus 16 anos? Não executando o que Deus ordenou que você fizesse, porque Ele manda e a gente obedece. E nós não estamos brincando de ser servos. A gente não está brincando de ser crente. A gente não está brincando de fazer as coisas porque quer fazer. Um dia vamos prestar contas com Ele do que estamos fazendo aqui. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Perceba, irmãos, quando o Senhor te abençoar, não te esqueças do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Aleluia. Há pessoas que estão
na igreja buscando a bênção do Deus da igreja e não o próprio Deus da igreja. Há pessoas que estão aqui para buscar as mãos de Deus e não a face de Deus. E aí assim que Deus dá o milagre com as mãos dele, ela se afasta dele porque ela não queria Deus, ela queria o que Deus poderia dar para ela. Cuidado, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Deuteronômio 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba o alerta de Moisés. Olha, depois que Deus te colocar numa boa terra, na sua terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, te enriquecer, te der gado, te der coisas maravilhosas, te der uma família, te abastecer daquilo que Ele é especialista em fazer, nos abençoar com as riquezas que Ele tem para dar para os seus filhos. Quando Deus fizer isso conosco, não seja negligente, se esquecendo do teu chamado, do que você foi enviado para fazer e da casa do Senhor. É séria essa palavra, irmãos, é muito séria essa palavra, porque causa em nós uma reflexão no que realmente estamos ou não fazendo. E se você é sério mesmo, se você é um cristão, que não brinca de ser crente, e está preocupado com a sua vida espiritual, você vai tomar essa palavra hoje com você, para você refletir de verdade o que você está fazendo ou não. Alguns acham que estão fazendo, mas não estão fazendo. Alguns que falam Senhor, Senhor, não vão conhecer a Deus. E vão dizer assim para o Senhor: eu em teu nome expulsei demônios, eu em teu nome fiz muitos milagres. E o Senhor vai falar assim: eu não te conheço. Realmente você fez alguns milagres com o meu nome, porque o meu nome tem poder. Você expulsou muitos demônios, porque o meu nome expulsa demônios. Você curou pessoas, porque o meu nome tem poder. Mas você não tem relacionamento comigo. Eu não tenho parte com você. Eu não te conheço. Perceba, irmãos, que nós precisamos parar de dar justificativas para Deus. Precisamos parar de falar que a própria bênção dele é o motivo de nós não estarmos aqui. Aliás, irmãos, é só uma pessoa começar a namorar na igreja. Como namoros destroem chamados. E é uma coisa, assim, para mim, totalmente sem cabimento. Eu conheci a minha esposa que está aqui hoje na igreja. Nunca nos desviamos da igreja, casamos na igreja, depois da lua de mel, fomos ordenados pastores na igreja, já fomos dirigir igreja, estamos até hoje aqui, tivemos 2 filhas e isso nunca foi desculpa para falar assim: não estou indo na igreja, não estou servindo a Deus, olha, não posso executar meu chamado. Por quê? Porque eu tenho esposa agora. Por quê? Porque eu tenho namorada. Perceba, irmãos, como muitas pessoas que começam a namorar, agora domingo, em vez de vir para o culto, estão namorando. Por que você não veio para o culto? É que eu saí com meu namorado, com a minha namorada. Poxa, sai na quarta, sai na sexta, sai no sábado, sai domingo o dia inteiro. Domingo 7 horas, venha para o culto. Oh meu Deus do céu, ou eu estou errado? Sou da Atena agora. Ou eu estou errado? Meu Deus. Oh, Jesus. Traz o namorado para o culto, pô, evangeliza. E pior quando é 2 da igreja. Como as pessoas mudam, abandonam o seu chamado, o seu posto. Engraçado, que algumas pessoas estão perdendo a ceia hoje. E não estão aqui por quê? Que foram namorar. Porque estão na praia. Estão fazendo o quê? Eu entendo que você foi viajar com a tua família, é normal você viajar. O problema não é você viajar, ter um momento de lazer, você sair para namorar. Esse não é o problema. O problema é quando você faz essas coisas
e se esquece da casa do Senhor que está em ruínas, precisando de você. E Deus vai cobrar de você. E de manhã eu trouxe até um temor para a igreja, dizendo que todo mundo que está aqui vai para um tribunal. Todo mundo que está aqui vai ser julgado e você não vai escapar. Eu também não. Todo mundo. Todo mundo. Você, vamos chamar você no teu nome. Você vai estar numa filinha assim e vão falar assim: Dona Eufêmia, sua vez. Gleice. E todo mundo que está rindo também. Entra na fila, é a sua vez, é tete a tete, não vai ter ninguém. E agora vem. Vamos prestar contas, porque o dono do país se ausentou do país. Colocou talentos em nossas mãos. A um ele deu 1, a um 2, a um 5, conforme a capacidade de produzir para ele. O que tinha 5 entregou 10, o que tinha 2 entregou 4. Eu acho que era isso. E o que tinha 1 enterrou. E Deus não se agradou daquele que enterrou, não. Não falou: não, tudo bem, eu te perdoo. Não foi assim não, irmão. Ah, Deus é misericordioso. Não abuse da misericórdia de Deus. Ele é tardio em irar-se, mas não quer dizer que ele não se ira. Ok? Ele não se agradou daqueles que esconderam o seu talento, porque ele vai prestar contas. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Irmão. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E nós vivemos como se esse dia não fosse chegar. Eu estou vivendo, irmãos, me preparando para esse dia, para chegar lá diante dele. O que é que ele vai falar de mim? Tem 2 frases para falar. Ou ele fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou ele pode dizer assim: servo mau e negligente, sabia que eu ceifo onde eu não semeio, daria o meu talento aos banqueiros, e quando eu voltasse eu pegaria com juros. Pega ele e lança fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Há pessoas que estão brincando de ser crente e vão para o inferno. E vão para o inferno. A gente prega pouco sobre o inferno. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno, e a gente fala pouco. A gente está falando pouco. Você, fulano de tal, que está fazendo isso, segundo as escrituras, você vai para o inferno. Ai, não julgue, não faça isso. A palavra fala e mostra uma lista de pessoas que vão para o inferno pelas suas práticas. Ou então porque não acreditaram no Filho de Deus, que é o único caminho. Não dá para você viver sem um único caminho na sua vida. Não dá para você viver sem Ele na tua vida. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Eu li um livro há um tempo atrás do pastor Luciano Subirá. Um livreto que dizia o seguinte: não negligencie a família em nome do serviço, e não negligencie o serviço em nome da família. Você entendeu? Lucas 14, versículo 16. Ele, porém, respondeu. Ele, Jesus, tá? Jesus está respondendo aqui com uma parábola. Jesus está falando uma parábola agora. Então, o versículo 16 diz assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Para aí um minutinho. Essa parábola, aliás, a palavra parábola significa fazer um paralelo, fazer uma analogia entre as coisas da terra com as coisas do céu.
E ele está mostrando aqui, Jesus está mostrando aqui, a grande ceia do Senhor, porque hoje vamos comer a ceia e tomar a ceia aqui na terra, mas haverá a ceia, as bodas do Cordeiro, uma grande festa, que estaremos neste casamento, da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. E ele está falando aqui dessa grande ceia que vai haver no céu, presta atenção. Então ele diz assim, certo homem deu uma grande ceia. Quem é esse certo homem? Deus. Deus está promovendo uma grande ceia. E convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Quem são esses? Os evangelistas. Vai lá e chama, convida as pessoas, diga assim, vinde, porque está tudo preparado, é de graça. Vinde e conheça a graça. Está tudo preparado, o banquete está feito para vocês. Eu preparei um lugar maravilhoso. Então, servo, vá e pregue a palavra e convide as pessoas para virem para a ceia, para participarem da grande ceia que eu preparei. Versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Escusar significa dar desculpas, se esquivar, se justificar, para se ausentar, né? Então diz assim, não obstante todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, que nenhum daqueles homens, que foram convidados, provará a minha ceia. Esse último versículo é sério. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados vai provar a minha ceia. Perceba, irmãos, se o Senhor te chamou e você não está atendendo o chamado dele, você se encaixa no último versículo desse texto, 24. Você entendeu ou não? Se Deus falou para você, venha para a minha ceia, venha para mim, vinde, está tudo preparado, venha para a minha graça, e você recusa, você está no 24. É muito engraçado esse texto aqui, quando ele fala assim, ó, vai para as ruas e busca aqueles que estão aí perdidos, e que os coxos tal, significa assim, aqueles que mais precisam vão me querer, aqueles que não têm, vão querer a minha ceia. Ó, também tem lugar, ainda há lugar, então sai pelas ruas e obriga eles virem. É uma analogia aqui também aos gentios, porque os judeus não quiseram o Senhor, mas os gentios vieram para o Senhor. E agora, ele diz o seguinte, pode convidar os gentios, pode convidar os coxos, aleijados, pobres, todo mundo, menos aqueles que eu convidei e me desprezaram. Nós não podemos desprezar a Deus. E é muito engraçado, irmãos, olha, veja o primeiro, pensa comigo aqui, no versículo 18, está na tela aqui? Põe lá o 18 para mim. Olha o 18, vem comigo. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, o que o primeiro falou? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Quem compra um campo sem ver? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Este representa aqueles que estão preocupados com os campos da terra, mas não estão preocupados com os campos dos céus. Pessoas que estão preocupadas com as coisas terrenas, mas não estão preocupadas com as coisas celestiais. Nós precisamos começar a nos preocupar com coisas que vão subir, ao invés de se preocupar com as coisas que vão ficar.
É hora de nós cuidarmos dos tesouros dos céus, aonde a traça e a ferrugem e o ladrão não têm poder de tocar, do que ficar juntando aqui na terra, num lugar que vamos deixar daqui a pouco. A nossa pátria não é a terra. A nossa pátria não é a terra. E nós precisamos cuidar dos tesouros que vamos guardar lá no céu e do galardão que vamos receber no céu. O segundo, no versículo 19, o que ele fala aqui? Olha o 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Gente, não pode experimentar outro dia, tem que ser no dia do casamento, no dia da ceia, no dia da festa. Eu comprei um negócio. São aqueles, esse homem representa, aqueles que querem experimentar o mundo, e são fascinados pelo mundo muito mais do que pelas coisas celestiais. Ele está muito mais preocupado em experimentar as coisas da terra e as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. O mundo alegra ele muito mais do que as coisas espirituais. Perceba se alguns não estão, se você mesmo não está assim. Se você tem prazer e você é amigo do mundo, e Tiago 4:4, diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu não posso ser amigo do mundo. Eu não posso amar mais as juntas de bois do que a grande ceia que o Senhor tem para mim. Eu não posso amar mais as coisas da terra do que o chamado que Deus me deu. Será que Deus está realmente em primeiro lugar em nossas vidas? Será que eu consigo apainelar a minha casa, mas eu não consigo cuidar das coisas de Deus? Deus te chamou para alguma coisa, porque Deus não chama ninguém sem propósito. Nem que for para você cuidar da sua família, nem que for para você cuidar do seu vizinho, nem que for para você orar por alguém, evangelizar uma pessoa. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito com você. Deus te chamou para alguma coisa. Para alguma coisa Deus te chamou. O mais engraçado aqui, irmãos, é esse terceiro. O terceiro no versículo 20. Casei-me e não posso ir. Meu Deus. Percebe? A pessoa começa a namorar, se desvia. Ah, irmãos, eu estou assim. O próximo que vier pedir para namorar está frito na sala da borracha. Que eu vou falar, se desviar eu vou rogar uma praga. Aliás, irmão, não tem condição. A pessoa começa a namorar, ela casa, ela muda completamente. Não pode ser assim. Casei-me, eu não posso ir. Ah, meu Deus, me chamaram, me ligaram para me dizer que eu ia ser pastor de São Vicente, na minha lua de mel. Eu tinha um celular Gradiente, grandão, assim, tijolão. Caiu umas 15 vezes, nunca quebrou. Não é? Tela verde, não sei quem lembra. E eu desliguei ele, na lua de mel eu liguei ele. Quando eu liguei, era minha vizinha. Falei, vou atender, porque deixei minhas coisas do casamento lá, as coisas que nós ganhamos do casamento, né? Será que entraram lá, alguma coisa? Aí atendi. Você está sabendo da novidade? Não. Qual novidade? Vocês vão ser pastores, porque nós éramos diáconos, diáconos da igreja. Nós éramos diáconos, depois fomos ungidos presbíteros e depois pastores. Vocês vão ser pastores lá de São Vicente. O quê? Tal? Volta logo, já está mudando tudo aqui. Acabou lá de mel, nós voltamos e já fomos assumir a igreja. Casei-me e não posso ir. Ah, tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. Juntos, eu e a minha esposa e eu, somos melhores. Servimos a Deus melhor. Eu servia a Deus de um jeito quando eu era solteiro. Agora eu sirvo melhor que sou casado e melhor ainda que tenho 2 filhas. Quando tiver mais uns 3 filhos, vai ser melhor ainda. Brincadeira, a pastora já operou. Mas eu tenho muitos filhos espirituais aqui, que eu trato com muito carinho, de vez em quando. E eu quero que o meu chamado seja frutífero. Irmãos, eu não quero desperdiçar a minha vida com coisas fúteis. E às vezes eu me pego fazendo coisas fúteis.
Às vezes eu me pego assim, me perdendo em algumas coisas, e Deus falando para mim, não te chamei para você ficar aí. Não é para você ficar aí, enquanto há pessoas lá no mundo indo para o inferno. Eu te chamei para você ganhar pessoas para mim. Vá pastorear o meu rebanho. Por várias vezes eu tomo essa lapada de Deus. Vá pastorear, não é para você sair desse Facebook. Sai dessa televisão. Tem horas que eu me pego fazendo algumas coisas e eu digo, não, eu não posso. Eu não posso me perder nesse ponto. Queridos irmãos, estamos fazendo exatamente aquilo que fomos chamados para fazer. Estamos fazendo aquilo que Ele nos enviou para fazer. Eu estou me perguntando isso todos os dias da minha vida. Será que estamos sendo missionários, levando a palavra do Senhor? Eu não digo que eu não tenho que ter um tempo de lazer, só que chega uma hora que o tempo de lazer engole aquilo que é o meu chamado. Eu vejo pessoas que não vêm na igreja nunca. Por quê? Porque estão viajando. Eu vejo pessoas que não vêm na igreja nunca porque estão trabalhando. Nunca porque estão namorando. Nunca porque estão fazendo alguma coisa. Todo dia, toda hora, o tempo todo. Não tem tempo. Não, não é assim. Eu estava conversando com a pastora e com o pessoal lá de casa sobre os seriados do Netflix. Brincando. Tem um seriado que eu queria ver. Não sei quem já assistiu. Chama Game of Thrones. Eu adoro ficção científica. Eu assisto todos. A pastora e eu, a gente assiste todos os filmes de ficção científica que tem. E esse não tem no Netflix, tem só no HBO lá, tal. Eu fui procurar, falei, vamos ver esse negócio aqui. Entrei na internet, procurei. Quando apareceu lá Game of Thrones, eu acho que é assim que fala. Apareceu assim, 8 temporadas, 73 capítulos. O meu lado ficção científica dizia assim, glória a Deus. Por outro lado, um chamado que é maior que minha própria vida, dizia assim para mim, você não vai gastar a sua vida 73 capítulos, porque você pode produzir muita coisa em 73 capítulos. Você pode escrever um livro, você pode ler um livro. Aliás, para ler a Bíblia, demora 72 horas. Sabia? Para você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você demora 72 horas. Ou seja, se você ler 1 hora por dia, você lê em 72 dias. A Bíblia inteira. Se você ler meia hora por dia, você demora 144 dias para ler a Bíblia inteira. Se você ler 15 minutos por dia, você demora 288 dias para você ler a Bíblia toda. Eu olhava na tela assim do meu computador, 73 capítulos, e pensava comigo assim, dá para ler a Bíblia inteira, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vou desperdiçar a minha vida, eu não quero chegar diante de Deus e falar assim, Game of Thrones. Eu quero me abastecer, eu quero me alimentar para ser um pregador melhor, para ser um pastor melhor, para conhecer mais as revelações de Deus, para fazer um teologar melhor, para ministrar melhor. Eu quero ser melhor para Deus, e eu não posso desperdiçar a minha vida com tudo isso. Percebe, irmãos, como pessoas estão desperdiçando a vida no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, na internet, na televisão. Quantas horas você passa na televisão, não é comparado com as horas que você passa diante disso aqui, ó. O tempo que você passa no seu celular não é comparado com o tempo que você passa em oração. Por isso que eu falo casas apaineladas. Casas apaineladas, enquanto a minha vida espiritual está em ruínas, e eu estarei diante dele, e há um óleo na minha cabeça que ele colocou e vai me cobrar por isso. E você também, você aprendiz, você diácono, você que não serviu, Deus vai te cobrar. Você que é presbítero e não serviu, Deus vai te cobrar. Você que é pastor e não exerceu, Deus vai te cobrar. Você que está no YouTube e você não vai para a igreja, Deus vai te cobrar. Ele vai prestar contas.
Nós não estamos brincando. A gente fala dos avivamentos. A gente é muito bonzinho hoje. Essa teologia demoníaca da prosperidade estragou o avivamento do evangelho. Porque as pessoas só pregam: você vai vencer, você vai vencer. Jonathan Edwards pregava, as pessoas se agarravam às pilastras porque achavam que o chão ia se abrir. O avivamento veio quando eu me arrependo de ver que eu estou vendo a casa do Senhor em ruínas e eu não estou fazendo nada, não estou no centro da vontade de Deus. Irmãos, vem comigo. Se você hoje for diante de Deus, o que você fala para Ele? Senhor, fiz tudo o que o Senhor mandou fazer. Não negligenciei o chamado que o Senhor me deu. Poderia fazer mais, como todo mundo poderia, mas eu fiz, hein? Eu fiz. Ou você tem coragem de falar para Deus: Senhor, fiz tudo o que eu poderia fazer? Você tem coragem de falar assim: a unção que você colocou na minha cabeça valeu? E está valendo, está fazendo valer a unção que está na tua cabeça? É interessante isso. Para encerrar hoje, eu vou ler um testemunho de um homem, um herói também da fé, católico, um presbítero chamado Jerônimo. Aliás, o nome dele, se eu não me engano, é Sofrônios, Eusébio e Hierônimos, conhecido como Jerônimo. Jerônimo era um presbítero no século IV, muito estudioso, mas era apaixonado por literatura científica e achava a Bíblia repulsiva. Era um cristão, mas não gostava muito da Bíblia, lia muito um homem chamado Cícero, um cientista da época. Ele era apaixonado por isso. Jerônimo era esse cara que eu estou falando, um grande estudioso da Bíblia, que no século IV, um grande estudioso de Cícero, que no século IV odiava a Bíblia. Preste atenção, porque é interessantíssimo o testemunho dele. Eu vou ler para vocês aqui, só antes de eu falar de quem que eu estou lendo aqui, né? Jerônimo, ele foi o tradutor da Bíblia para o latim, conhecido como Vulgata. A Bíblia católica que temos até hoje, que inclusive é uma boa Bíblia, tirando os livros apócrifos, é uma boa tradução, a Vulgata latina, quem traduziu foi esse Jerônimo, que está até hoje em nossas mãos. Perceba. Agora eu vou ler um trecho, por favor, preste atenção. Tem umas 10 linhas aqui do testemunho dele que eu extraí de um livro, de uma carta dele. Ele escreveu uma carta e eu extraí um trecho e copiei aqui que eu quero ler para vocês hoje. Preste atenção, o testemunho de Jerônimo. Deixa eu contar também, que eu resumi tanto aqui, eu preciso contar. Ele sofreu uma enfermidade. E nessa enfermidade, ele diz que Cristo apareceu para ele. Ele teve uma experiência com Deus de ser arrebatado. Mais ou menos o apóstolo Paulo. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado. Ele teve uma experiência com Deus. Olha só o que aconteceu. E assim, miserável homem que eu era, jejuava apenas para que depois pudesse ler Cícero. E quando às vezes voltava meu juízo perfeito e começava a ler os profetas, seu estilo parecia rude e repulsivo. Eu falhei em ver a luz com os meus olhos cegos, mas atribuí a falta não aos meus olhos, mas ao sol. Subitamente eu fui apanhado em espírito e largado diante do assento do julgamento do juiz. Perguntou quem eu era, perguntou quem e o que eu era. Eu repliquei: eu sou um cristão. Você mente, disse aquele que presidia. Você é um ciceroniano, não um cristão. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Imediatamente eu fiquei mudo, e em meio às batidas do chicote, porque ele havia ordenado que eu fosse castigado, fui torturado ainda mais severamente pelo fogo da consciência. Eu fiz um voto, eu fiz um juramento, e invoquei seu nome, dizendo: Senhor, se alguma vez possuir livros seculares ou lê-los, tenho negado a ti. De agora em diante eu leio os livros de Deus, com um zelo maior do que tinha antes dado aos livros dos homens.
Há pessoas que conseguem ler livros desse tamanho, da saga Crepúsculo, O Amanhecer, Lua Nova, não sei o que lá. Conseguem ler Maze Runner, conseguem ler Divergente, Insurgente, Convergente, Assurgente, Detergente, conseguem ler tudo. Mas não conseguem ler um trecho da Bíblia. Conseguem ler, aliás, eu não sei qual é a importância, eu estava ontem no meu celular, no meu Facebook, e apareceu assim para mim uma enciclopédia que eu tenho visto muito no Mercado Livre, que eu quero comprar ela, está R$714. É uma enciclopédia do Hernandes Dias Lopes. E eu estava vendo no Mercado Livre, e o Mercado Livre joga no Facebook, para você ficar olhando toda hora, não é? E eu olhei assim, aí estava lá, R$714. Falei, puxa, tá caro, né? Aí eu rodei assim para o lado, que aparece o outro livro. Aí apareceu assim, Manual de Magia Negra. Um livrinho desse tamanho assim, ó. Eu mostrei para a pastora ontem. R$3.998. A enciclopédia do pastor e reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, R$714, comentando todos os livros da Bíblia. Um negocinho desse tamanho de magia negra, R$3.998. Qual a importância que nós damos para as coisas de Deus? É caro, né? É chato, né? É engraçado a gente ver aqui, eu percebo, nesse discurso de Jerônimo, um homem do 4º século, primeiro, que ele falava que a Bíblia era um livro repulsivo, um livro chato para ler, e há pessoas que não leem, bispo, eu não leio, sabe por quê? Porque eu não entendo. Sabe por que você não entende? Você abre no meio, e ninguém entende um livro se abre no meio. Ninguém pega um livro e abre no meio, vou ver aqui, você pega do começo, é por isso que você não entende. Se você pegar do começo, você vai entender. Outra coisa, Jerônimo falava assim, olha, eu era cego, mas eu não atribuía a falta à minha cegueira, eu atribuía a falta ao sol. Tem gente que culpa, é esse negócio, é muito chato, essa linguagem. É interessante isso. Você quer descobrir aonde está o seu coração? Verifique aonde está o teu investimento. Aonde você coloca mais o seu tempo. Porque não adianta você falar para mim, não, meu coração está em Deus. Tá mesmo. Veja a tua agenda. Veja a tua carteira. Aonde está o teu tesouro, ali está teu coração, irmão. Não tem como fugir, não. O meu coração está em Deus. O meu coração está no Senhor, no reino dEle. Veja aonde você investe o seu tempo, aonde você investe a sua dedicação, aonde você investe o seu dinheiro, aonde você investe as suas coisas, aonde você se dedica. É onde está o teu coração. Se é casas apaneladas, você vai ver, está lá, cheio de painéis, está lá. Está ali. É esse o teu coração, e é ali que está teu coração. Irmãos, é sério essa palavra. Chegou a hora de despertarmos. Vamos fazer da nossa vida uma vida frutífera, irmãos. Não perca mais tempo com o Facebook. Vai lá, olha o teu Facebook, veja o teu lugar, dá uma curtida, comente lá, responda o que você tem que responder. Não fique 5 horas no seu Facebook. Não gaste a sua vida com o seu WhatsApp. Não pegue a sua TV e faça dela um Deus que você adora todos os dias, o tempo todo, até de madrugada. Você não ora 15 minutos, mas fica até as 3 da manhã com ela ligada. Alguns dizem assim, eu não durmo sem a TV. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu não durmo sem orar. Se eu não oro, às vezes eu esqueço, eu não consigo dormir. Impressionante, o Espírito Santo ele é cutucador. Até orar, eu falo, já sei, não orei, aí eu vou orar, aí eu consigo dormir. Há pessoas que têm outra forma, não, eu preciso ligar a televisão. Leia a Bíblia que dá um sono, irmão. Dá um sono. Está sem sono, vai ler a Bíblia. O Senhor é meu pastor. É um sonífero. Mas vai ser muito mais produtivo. Compre um bom livro. Em vez de você gastar 72 capítulos de Game of Thrones, de sei lá, tem uma série muito bonita agora no Netflix, Lucifer. Em vez de você gastar a sua vida no Stranger Things,
Em vez de você gastar a sua vida com séries, gaste a sua vida com um bom livro. Edifique a sua vida. Cresça em Deus. Cresça. Vamos ficar em pé, por favor. É hora da igreja ficar em pé de verdade, despertar, ser frutífera. Você vai gastar a sua vida no seu chamado, irmão. Feche os teus olhos. Aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem agora convencendo de tudo aquilo que o Senhor mesmo falou nesse culto. Pai, esta palavra não pode ser um discurso. Esta palavra tem que ser acoplada à manifestação do Teu Espírito. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito convencendo este povo que está aqui e a mim também. Desperta este povo. Desperta os pastores. Desperta, Senhor, os presbíteros. Desperta, desperta agora. É novo ano. É ano de despertamento. É ano de acordar daquilo que estava paralisado. É ano de fazer o que você não estava fazendo. É ano de reconstrução do templo. É ano de reconstruir seu chamado. É ano de voltar a dar frutos. Dá tempo ainda, irmão. Dá tempo ainda. Volte a dar frutos. Você sempre foi muito frutífero. Volte a dar frutos. Volte. Volte ao teu primeiro amor. Ressuscita, terra que estava morta. Ressuscita, vale de ossos secos. Volte a respirar. Volte agora. É a palavra de Deus para você. Comece a orar. Fale com o Senhor, se arrependa.